novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia... Salve, salve, gente querida! Mais uma vez aqui juntas e juntos para o nosso curso Teologias da Libertação nos dias de hoje. Salve, salve, minha gente, que alegria, coração aqui quente, aberto para a liberdade, pisando no chão da vida. Um poema para a gente, para os companheiros e para as companheiras do nosso grupo. Para as pessoas que estão comigo na caminhada da libertação. Vocês me deram amigas e companheiros. Uniram-me a quem eu nem conhecia. Me dão força para resistir e viver a luta. Ombros nos quais posso chorar na agonia. Vocês me dão a liberdade atrevida, que quem prefere viver sozinho nunca terá. Acendem em mim a bondade como fogo, e mesmo quando quero desistir, me trazem ao lar. Vocês me ensinaram a ver as pessoas e nelas distinguir o que une ou diferencia. Consigo agora preferir a dureza com vocês do que conforto e indiferença com a burguesia. Vocês me ajudam a sempre me reconstruir sobre a rocha firme do amor, permanente ação. Sei que estou inacabado, tenho muito a caminhar, mas com vocês eu vou no caminho da libertação. Então, mais uma vez, começamos com poesia, uma poesia adaptada de um poema do Pablo Neruda. E que alegria, nós estamos hoje aqui na primeira aula do curso Teologias da Libertação para os nossos dias. Damos boas-vindas aos companheiros e companheiras da Secretaria Ecumênica, ao pessoal que está vindo pelo Espaço Censo, aos amigos e amigas que fazem parte do projeto Esperançar, da Universidade Católica de Brasília. Olha, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos aquecer o nosso coração, convidando o nosso amigo querido, Reinaldo Neves, lá do Rio de Janeiro, para nos presentear com o Cântico da Caminhada. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o nosso amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador.
Agradecemos imensamente a participação de Reinaldo. Que música bacana, aqueceu o nosso coração. E essa é a ideia do nosso curso, né? Aquecer o coração, fazer com música, com poesia, com muita arte. E agora nós vamos chamar a secretária do nosso curso, a irmã Leila Janaína. Ela vai passar para a gente algumas informações, algumas notícias de como estão as inscrições, como é que está a nossa movimentação, né? A movimentação do nosso curso. Irmã Janaína, Jana, vamos aí dar algumas notícias sobre as inscrições do nosso curso? Olá, Ildete, claro, salve, salve, povo, salve, salve, minha gente, que alegria estar aqui mais um momento reunido, partilhando esse sonho da libertação. Com vocês, eu vou no caminho da libertação. Fiquei com esse trechinho do poema que foi lido, e aí é nessa sintonia de continuarmos nessa caminhada de libertação que eu digo para vocês, as inscrições continuam abertas e vai até o dia 31. Então, aqueles que ainda não se inscreveram, têm a oportunidade, aqueles que não desejam se inscrever, mas querem participar com a gente desse momento de reflexão, de partilha, de aprofundamento sobre essa temática tão importante, tão necessária nesse momento histórico em que estamos vivendo. Então, continue, são todos bem-vindos e bem-vindas. Todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, a gente está aqui, juntinhos. E aqueles encontros que eu sei que todo mundo aí a vontade de partilhar, a vontade de refletir, de botar para fora tanta ideia, tantos sentimentos, a gente vai realizando eles. Mas, olha que coisa interessante. No dia 20, no próximo aí, já na sexta-feira, no dia 24, nós já vamos ter um encontro desse, né? Que aí vai ser um encontro como essa roda de conversa, teologias da libertação, a gente continuar aprofundando o canal aí no YouTube do Marcelo Barros. Esse desejo é para continuar aquecendo o coração. Nós estamos só aquecendo a caminhada. Então, continuem com a gente, participando. O site para as inscrições aí é do marcelobarros.com, mas nas redes sociais a gente está vendo que está muita movimentação. Se inscrevam aqueles que querem continuar aprofundando com a gente e os que sentem-se à vontade para estar só nas quartas-feiras também, continuem com a gente e divulguem esse curso, que é um sonho, que é uma beleza, uma realização, né, de libertação. Em meio a tantos sinais de opressão, chega esse curso como o sopro do Espírito. E agora também, Jana, obrigado. Tem uma pessoa muito especial que vai estar aqui com a gente, que está trazendo um recado. A gente já tinha falado dele aqui na nossa aula passada, que foi a abertura, que é o nosso companheiro querido Joaquim. Fala aí, Joaquim. Salve, salve. Saudações de esperança, de resistência e de muita utopia. Sou Joaquim Alberto, educador, pastoralista, moro aqui em Brasília. Com alegria me dirijo a vocês aí para reforçar, né, a importância do tema do curso, né, Teologia da Libertação para os nossos dias atuais. A importância de pautar a Teologia da Libertação e dos seus conteúdos, né, trazidos aí pelo Marcelo Barros, que são tão importantes no contexto de sociedade que a gente vive hoje, um contexto muitas vezes permeado por muita intolerância, né? Por muita ausência de diálogo, por muita ausência de esperança, de olhar a conjuntura, de oportunizar a vida para as pessoas. Então acho que esse curso vai agregar muito na vida das pessoas que desejam aprofundar uma teologia muito enraizada a partir da experiência das inúmeras religiões, a partir da experiência de Jesus e de tantas outras propostas de fé. É uma alegria poder estar comunicando sobre este curso e dizer que ele também vai fazer parte do projeto Esperançar Católica EAD da Universidade Católica de Brasília, né, do Grupo BEC, da União Brasileira de Educação Católica, o grupo que eu atuo hoje como liderança de pastoralidade. Então o projeto Esperançar quer ofertar cursos gratuitos de diversos temas, de diversas áreas de atuação, para que as pessoas possam aprofundar temas diversos, e a ideia é que a gente possa ter também o curso aí
sobre Teologias da Libertação na plataforma da Católica AD para ser acessado para quem quiser. Então, curso de extensão livre, cursos livres de curta duração, gratuitos para quem quiser acessar e para que a gente possa seguir nos aprofundando, amadurecendo os conteúdos que são tão importantes para a gente. Valeu, um forte abraço, fique em paz. Que coisa boa, Joaquim, obrigado. É muito bom quando a universidade ela se abre para todas as possibilidades, a universidade se torna esse lugar de vários saberes, esse lugar de transformação. E a gente sabe que esse curso, por essa plataforma, pela Universidade de Brasília, vai sair do Brasil, vai para vários países, vai para vários lugares, e assim a gente vai fazendo girar essa roda do conhecimento e da sabedoria. Então, agora, para a gente continuar esse caminho nosso de formação, de aprofundamento, vamos chamar o nosso querido irmão Marcelo para nos ajudar a aprofundar nessa caminhada. Chega mais, Marcelo! Que alegria, gente! Uma maravilha a gente estar juntos. Primeira aula ordinária, normal, depois da aula da quarta-feira passada, a aula inaugural. Essa é a primeira mesmo do curso. O que é teologia? O que é teologia da libertação? É como se fosse um balaio, né? De onde é que ele surgiu? Como é que ele está na história? O que é que entra e o que é que não entra nesse balaio? Então, queridos irmãos e irmãs, a primeira coisa é que essa noção de teologia é ambígua. Quem é teólogo ou teóloga e quem não é? Em um mundo ocidentalizado, no qual se tem o preconceito de considerar como ciência só as ciências exatas, teologia é dos conceitos mais amplos, mais flexíveis. A palavra já aparece na filosofia antiga, na época do Platão, até antes, vários séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo. E era usada na época para um poema, louvor, um cântico em honra dos deuses. Reparem bem. Depois, Aristóteles usou como crítica à mitologia, quer dizer, provar ou mostrar que todo aquele arcabouço de histórias que o povo contava, quase para garantir uma sina, um destino, a fatalidade, era preciso libertar. Quer dizer, a gente ter na história uma função protagonista. E Aristóteles fez isso, quer dizer, a filosofia como uma crítica ao sistema mitológico. Portanto, a teologia já era um pouquinho teologia da libertação, embora dentro daqueles quadros antigos, né? Era a busca do conhecimento do cosmos. Tinha filósofo antigo que achava que teologia é sinônimo de meteorologia. Imagine. Quer dizer, toda a questão dos astros, né? A busca do conhecimento do holístico. E aí foi vindo para o mundo cristão. O meu grande mestre, o Padre Comblan, ele dizia que até o século XI, essa noção de teologia não tinha entrado ainda no mundo cristão do jeito que a gente entende hoje. Portanto, ela é recente. Na Igreja Ortodoxa, 3 santos do primeiro milênio têm o nome de teólogos. São João Evangelista, São Gregório Nazianzeno, no século IV, e um santo do século X, São Simeão, que tem como título o Novo Teólogo. Ele era um homem quase analfabeto, gente. E a igreja deu a ele o título de Novo Teólogo. Por que teólogo? Porque ele era alguém que entendia de Deus, não no sentido como se Deus fosse um objeto de estudo, mas ele tinha com Deus a intimidade que a gente tem com um amante, com alguém que a gente quer bem e de quem a gente é íntimo. Então, por isso ele era chamado de teólogo. A teologia nunca foi apenas um discurso sobre Deus, porque o termo
etimológico, teologia é discurso sobre Deus. Mas ela nunca foi isso. Ela sempre foi um discurso a partir de Deus, mas sobre a vida, sobre a fé, sobre as culturas, sobre o mundo, sobre a política, sobre tudo. Não sei se vocês sabem que, em 2014, o Ministério da Educação ainda era um governo democrático, credenciou e reconheceu a Faculdade de Teologia da Umbanda, em São Paulo, instituição especializada em teologia das religiões afro-brasileiras. Então, maravilha. Teologia não é só uma coisa cristã. Tem gente que acha que é só o cristianismo que tem teologia. Eu já me encontrei com o teólogo muçulmano, contei a história de um encontro com o teólogo muçulmano na aula passada. Já me encontrei com o teólogo palestino da libertação, portanto, teologia judaica da libertação, e eu conheço de coração, assim, muito carinhoso, teólogos e teólogas do candomblé, da Umbanda, tanto gente que já fez muito curso, como gente que não fez curso nenhum e é teólogo. Nesse plano, a gente poderia distinguir 3 níveis de teologia. A teologia como sabedoria popular, comum a várias religiões. Então, há uma teologia no meio do povo. Há uma teologia que vem da vida, porque quando você diz assim, se Deus quiser, a chuva foi dom de Deus, você está fazendo um tipo de teologia. Quando o lavrador, eu me lembro bem o nome dele, Aniceto, lá na beira do rio Araguaia, eu perguntei, você está correndo risco de vida? Por que você fica aqui nessa casa com os pistoleiros rondando, ameaçando sua vida e a de seus filhos? Ele me respondeu, eu fico porque eu acredito que essa terra foi me dada por Deus e Deus não quer que eu saia dela. E se eu sair, eu ofendo a Deus, não somente a minha família e a terra, mas ofendo a Deus. Gente, isso é teologia. Então, é preciso apoiar, valorizar, reconhecer este nível. Há um outro nível, que é o da teologia expressa nas liturgias, nas catequeses, nos processos de iniciação das diversas religiões. Na Igreja Católica, tem um velho lema que a gente diz em latim, lex orandi, lex credendi. A lei ou a regra, como eu rezo, como eu oro, como eu cultuo, revela aquilo que eu creio. Quando a gente vê agora, nesses dias de pandemia, o pessoal dizendo, gente, vamos fazer uma novena para Deus se arrepender e curar a gente da pandemia, tem uma teologia aí. Quem é esse Deus? É um Deus que castiga? A mulher que me escreveu um e-mail dizendo que a pandemia era castigo de Deus por causa do carnaval e me acusando de ter ido ao carnaval da Mangueira? Há uma teologia aí. Essa teologia não é de libertação, é contra a libertação, mas é teologia. Então, é preciso a gente também prestar atenção, compreender e se inserir neste nível de teologia. A teologia das igrejas, das liturgias, não é a do povo naquele estilo mais simples, mas é aquela que é do cotidiano, das catequeses, das paróquias, das igrejas evangélicas. E existe a teologia como um tratado mais elaborado, sistemático, que busca reflexão racional sobre a fé, sobre a vida, a partir de Deus, de sua revelação e dos caminhos humanos para se viver a relação com o mistério. Vocês entenderam isso? E aí eu queria lembrar uma palavra, eu cito isso no meu livro Teologia da Libertação para os Nossos Dias, a palavra do padre Comblan, esse grande mestre que eu queria aqui muito reverenciar, que eu agradeço a Deus
ter me colocado no caminho dele, me ensinou tanta coisa, e há muita gente mais velho que conheceu, que conviveu com ele. Veio lá da Bélgica, nos anos 60, e dedicou a vida inteira aqui no Brasil e na América Latina à teologia da libertação. Ele dizia assim, eu vou ler o texto do Padre Comblan. Jesus não fundou nenhuma teologia, não formulou nenhuma doutrina. Sabe o que Jesus fez? Curou doente, expulsou demônio, discutiu com as autoridades, percorreu as aldeias e povoados, não estudou em escola de doutor, não fez discursos. Os discursos que tem de Jesus no Evangelho foram feitos pelas comunidades depois dele. Jesus falou como os lavradores da Galileia, com comparações, parábolas, símbolos. E o primeiro ensinamento que ele deixou foi exatamente o fato de escolher este modo de pensar. Jesus escolheu isso. Jesus escolheu o linguajar dos lavradores. O que significa o quê? Que esse linguajar é mais adequado para comunicar o projeto de Deus. Não era para ele sinal de fraqueza. Nada de dizer, não, esse pessoal não consegue, não tem capacidade, então vamos falar de uma maneira mais simples. Não era isso, não. Era uma escolha, era uma inserção. O pensamento dos doutores era e é poder. Então, Jesus não quis o poder intelectual, porque esse modo de falar o afastaria dos pobres. E aí a pergunta que se faz é, as teologias de hoje estão ao alcance dos pobres? A mensagem de Jesus foi feita para os pobres. Tem que se adaptar ao pensar dos pobres. A cultura era oral, não era escrita. Então, os teólogos acham que sabem dizer melhor do que Jesus, o que Jesus pensava? Gente, eu queria deixar aqui essas palavras para a gente poder dizer, vamos tentar, nesse curso de Teologia da Libertação para os nossos dias, essa síntese, ser capaz de falar coisas bem profundas e falar, inclusive, para os doutores, mas com a linguagem, a sabedoria e a inserção dos lavradores, dos operários, dos trabalhadores, da vida simples. Vocês concordam comigo? Vamos fazer isso? Quem quiser ler no meu livro, no Teologia da Libertação para os Nossos Dias, isso está na página 179 e a página 180. Então, conversei com vocês sobre os níveis de teologia. Agora, vamos passar para a Teologia da Libertação? Desde o começo do judaísmo, é claro que o projeto divino nunca foi falar de Deus. Então, uma teologia que fala de Deus parece que não é bíblico. Porque quando Deus apareceu a Abraão, foi para dizer, saia, que eu vou lhe dar uma terra e vou lhe dar um descendente. Quando Deus apareceu a Moisés, foi para dizer a Moisés, vá para o faraó, junte, organize os hebreus e vocês vão sair da escravidão. E assim, gente, foi sempre assim. Quando Jesus apareceu, a primeira palavra dele foi, mudem de vida, o reinado divino está chegando no mundo. Então, a teologia bíblica é sobre o reinado divino, é sobre o projeto de Deus para o mundo. Eu faço teologia quando eu falo de paz, de justiça, quando eu falo contra a homofobia, quando eu falo contra o desgoverno brasileiro atual, aí eu estou fazendo teologia. Quando eu falo sobre Eucaristia, eu só faço teologia se eu ligo a Eucaristia como sacramento desta libertação. Quando eu falo sobre a Santíssima Trindade, eu só faço teologia se eu disser a vocês que Deus é amor, e amor libertador. Não é de esquerda, de direita, é de esquerda. Aí eu falo da Trindade. Então, a teologia inteira toma essa proporção, toma esse rumo. E, nesse sentido,
vamos concluir 2 pontos. O primeiro, toda teologia deveria ser da libertação. Na Bíblia, salvação e libertação são 2 conceitos absolutamente germinados. Eu não vou dizer que é tudo a mesma coisa, não. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente fala libertar, a gente fala de libertar de. Eu vou libertar você de quê? De cadeia, da doença, da prisão. Libertar de. E quando eu falo em salvação, há uma dimensão, pelo menos na teologia oriental, né, do pleroma, da plenitude. Quer dizer, a salvação ela é o estado de você alcançar a liberdade plena. Seria a diferença entre libertação e liberdade. A libertação é o ato de libertar. A liberdade é o estado. Então, mas veja que uma coisa não pode se desligar da outra. Não dá para falar de uma ignorando a outra. Então, gente, nesse sentido, eu proponho no meu livro uma coisa que, pelo menos, eu nunca vi escrito em lugar nenhum. Quer dizer, mas eu intuí pouco a pouco, porque no começo eu recebi, inclusive, do padre Comblan, críticas dizendo assim: a teologia da libertação hoje virou uma coisa acadêmica, o pessoal está todo fazendo teologia em escritório, em computador, mas não está mais no meio dos lavradores, não está mais no meio dos operários. E eu respondia para ele: olha, está sim, você próprio está aí na Barra, foi para a Diocese da Barra, está lá trabalhando com o Dom Luiz Capio e o pessoal lá do São Francisco. Como é que não está fazendo teologia da base? Ele disse: mas isso sou eu e você. Eu digo: não, tem muita gente, tem o Gil Vanderman no Movimento Sem Terra, eu poderia citar não sei quantos, tem muita gente, homem e mulher, o pessoal da teologia negra, o pessoal da teologia, todo mundo, tem muita gente engajada. Agora, vamos fazer uma distinção. Existe uma teologia da libertação e existem teologias sobre a libertação. As 2 são boas, as 2 são úteis, as 2 são importantes. Mas qual é a diferença? Vocês podem me dizer? As teologias da libertação, elas são a partir dos movimentos sociais, das bases, dos trabalhadores, da vida. Então, elas são provocadas. Vou dar um exemplo a vocês. O meu irmão Jonathan vai colocar aí para vocês o slide do Jesus da gente. Vocês lembram dessa figura do Jesus da gente? Então, o Jesus da gente não veio de nenhum teólogo. Vocês conhecem algum teólogo ou teóloga que explicou e mandou fazer o Jesus da gente? Não. O Jesus da gente veio de um carro, da Mangueira, veio dos irmãos e irmãs que pensaram o tema da Mangueira, o samba enredo. Veio daí. Aí, em cima disso, um mundo de protestos, gente dizendo isso, estão chamando Jesus de bandido, estão atacando, estão acusando. E aí a teologia da libertação, várias pessoas, irmãos católicos, evangélicos, vieram em campo e disseram: não, senhor, esse é o Jesus do Evangelho. Então, a teologia da libertação se construiu sobre o fato criado pela Mangueira. A teologia da terra foi criada a partir da ocupação de terra pelos sem terra. A teologia índia foi criada para justificar, aprofundar como é que cristãos que são cristãos assumem a identidade indígena, diz: eu sou índio, eu tenho direito a viver minha cultura como índia, em nome de Jesus. As teologias, eu estou falando das teologias cristãs, não estou falando da teologia do candomblé, da teologia xamânica, com todo respeito, admiração
e querendo aprender delas, mas estou falando agora das teologias negras cristãs. Cristãos negros que lutaram como o pastor Martin Luther King contra o racismo e tinha que se basear no Evangelho e dizer o Evangelho quer que a gente lute. E não aquilo que aparecia às vezes na teologia dita popular, Deus quis assim, é a vontade de Deus, que não é popular. Foi a hierarquia que colocou na boca das pessoas este tipo de teologia, e depois o pessoal diz é popular. Não é popular, é tradicional. Há uma diferença entre teologia tradicional e teologia popular. A espiritualidade popular é a espiritualidade autônoma, que não precisa de padre. Eu nunca vi padre em folia dos reis. Nunca vi padre iniciando o processo de peregrinação. Aí depois a Romaria da Terra surge, sim, e aí tem padres e leigos que fazem a teologia da libertação sobre aquele fato. Deu para vocês entenderem? Quer dizer, teologias da libertação, teologias sobre a libertação. Então, todo respeito, admiração, estima pelos meus irmãos e irmãs que fazem teologia sobre a libertação. Eu, Marcelo, opto por fazer da libertação, mas com toda alegria, com todo amor. Então, gente, vamos passar para frente? A nossa aula já está chegando no final. É importante a gente compreender um pouco o processo em que se deu isso. Como é que a gente pode resumir? As igrejas cristãs, mas especialmente a Igreja Católica, sempre ficou, durante os séculos e séculos últimos, do lado do poder. Eu sempre me escandalizo quando eu descubro, por documentos, que o Papa só aceitou a independência do Brasil e dos países da América Latina 10, 15, 20 anos depois que os países já eram independentes. Até então, as encíclicas e cartas do Papa eram dizendo para os latino-americanos, vocês têm que obedecer e se submeter ao rei de Portugal e Espanha. Então, essa era a tradição. Quando, de repente, cristãos começaram a participar da Revolução Cubana para libertar Cuba de uma ditadura, participar das lutas lá na Nicarágua para libertar a Nicarágua da ditadura do Somoza. Em 1965, um padre, que eu conheci muito, professor dele, não conheci ele pessoalmente, mas conheci o François Routard, grande amigo, que agora está no céu, que foi professor de teologia dele, padre Camilo Torres, cara de classe alta colombiana, voltou do doutorado em Bruxelas, o arcebispo de Bogotá colocou ele como reitor da Universidade Católica. Então, ele era um cara importante. E, de repente, ele foi se convencendo, ou o cristianismo é libertador, ou não é cristianismo. Começou um diálogo com os grupos que lutavam pela libertação, porque era o único jeito, era a luta, não dá para conversar, não dá para dialogar. Infelizmente, era guerra mesmo. E ele entrou na guerrilha. Entrou em 1965, em fevereiro de 66, foi morto na primeira luta do grupo guerrilheiro com o exército colombiano. Então, a igreja tinha que perguntar o que quer dizer isso, como é que a gente explica isso. E aí, cada vez mais, padres, bispos, pastores, estudiosos, teólogos começaram a refletir a fé e a dizer não, não é assim não. Há uma coisa aqui que está errada, tem que mudar. E aí foi surgindo a teologia da libertação. Eu não tenho muito tempo, vou deixar com vocês simplesmente 2 ou 3 lembranças. A primeira, duvido que todo mundo saiba que a teologia da libertação começou com as igrejas evangélicas. Sabiam disso? Aqui no Brasil,
a Confederação Evangélica do Brasil, CEB, optou por uma coisa que eles chamaram teologia da revolução. Década de 50, gente. O grande professor da Universidade do Seminário Presbiteriano de Campinas, Richard Shaw, que eu tive a graça de conhecer, já de idade, era um grande mestre. Então, nesses dias, foi para o céu o nosso querido irmão Jeter Ramalho. Quantas vezes acompanhei Jeter em curso sobre ecumenismo, né? Ele foi um jovem daquela época, dos anos 50, evangélico, igreja congregacional, lutando numa teologia da libertação, que não tinha esse nome. Sabe quem deu o nome Teologia da Libertação? Tem muita gente que pensa, Gustavo Gutierrez. Certo, em livro foi. Sabe por quê? Porque quando Rubem Alves, em 68, quis editar na editora Vozes, minha querida editora Vozes, o livro dele, Teologia da Libertação, a editora mudou para Teologia da Esperança, porque libertação é uma palavra marxista. Por causa disso, o livro Teologia da Libertação, primeiro que a gente conheceu, foi o de Gustavo Gutierrez, de 71. Tá certo, gente? Nunca vocês ouviram isso em aula de Teologia da Libertação. Mas eu não seria verdadeiro comigo mesmo se não dissesse para vocês. Com todo o carinho que eu tenho por todos os meus companheiros católicos e evangélicos, né? O Gustavo Gutierrez, para mim, é um pai, um mestre. Felicidade dele ter me esperado no aeroporto lá de Foz do Iguaçu, querendo conversar comigo uma vez quando viajei. Então, tenho por ele assim uma reverência de filho para pai. Está com 90 anos agora. Salve, viva Gustavo Gutierrez. Mas é um rio que teve muitos afluentes. Então, do mundo evangélico, eu disse os nomes aqui, não foi? Richard Shaw, vocês anotaram? Rubem Alves, Argentina, Miguel Bonino e outros. Chileno, Salvador Arias. Na Igreja Católica, 1965, padres para o terceiro mundo na Argentina. No Chile, cristãos para o socialismo, 66, o movimento. Portanto, antes do livro do Gustavo. Meu querido irmão Frei Carlos Josafá, aí em Goiânia, como é que você está? 90 e tantos anos, 96. Frei Carlos Josafá, em 65, fundou o jornal Brasil Urgente. E não era um jornal, era um movimento revolucionário. E a partir do jornal Brasil Urgente, 63, perdão, eu disse 63. Em 64, imagina, ditadura militar, golpe militar, o pobre do Frei Carlos Josafá exilado na Europa. Mas em 65, que era a data que eu tinha dado, ele escreveu Evangelho e Socialismo, gente. Então, como dizer que Teologia da Libertação começou com o livro do Gustavo Gutierrez em 71? Como dizer isso? É gostar muito de livro, né? Quer dizer, o movimento foi muito antes do livro. O movimento, a prática. E aí o livro veio coroar isso, e na próxima aula nós vamos falar do livro, tá bem? Um beijo no coração, mas eu queria, antes de terminar a aula, dar uma tarefa para vocês. Tarefa de aula, tarefa de classe. Vou propor a vocês, o João vai colocar aí na tela, vocês procurarem na internet, nas bibliotecas, onde vocês encontrarem os documentos de conclusão da Assembleia, da Conferência dos Bispos Latino-Americanos em Medellín, 1968.
Gente, a nossa aula, infelizmente, está terminada. Eu ficaria conversando com vocês isso horas e horas, mas eu tenho uma tarefa para casa, uma tarefa para cada um, para cada uma. Busque na internet ou nas bibliotecas o documento Conclusões de Medellín. Todo mundo sabe que Medellín foi a segunda conferência do Episcopado Latino-Americano, o Episcopado Católico, em 1968. E procure ler, não o documento inteiro, que é longo, mas são 2 páginas, é uma coisa pequena. O documento número 5, que é sobre juventude, como o nosso curso aqui é especialmente para jovens, claro que jovem de 80 anos para baixo, mas especialmente dedicado à juventude, então leiam o documento sobre juventude, número 5, mas com uma tarefa, é ler e dizer, escrever, como é que você atualizaria isso, essa mesma mensagem, para a juventude de hoje. A tarefa é essa, é fazer um novo documento de Medellín para a juventude. 2 páginas. Pode ser? Então, muito obrigado. Um beijo no coração. Vamos estar juntos. A palavra agora com os nossos 2 mestres, e mestres mesmo, hein? O mestre Jonathan Félix, e a grande mestre Ildete. Ai, que alegria. Olha, quero deixar também o convite tem mais conteúdo para a gente aprofundar. Vai lá na revista censo.com.br, tem toda uma edição sobre teologias da libertação para os nossos dias. Tem muito conteúdo, então vai lá, acessa e participa com a gente, compartilha se você está gostando do conteúdo. Agora, que aula deliciosa e quanta novidade, né, Ildete? Nossa, John. Aqui arrepiada, muita coisa assim tocando, né? Quando o Marcelo foi introduzindo ali, né, falando do conceito de teologia, ficou muito forte para mim porque não eu nunca fui falar sobre Deus, né? É a partir do Deus que inspira, esse Deus pai e mãe da vida, esse Deus que está em tudo, né? Que a partir da vida, do chão da nossa realidade, do chão da nossa vida, diz para a gente de tudo, do amor, do afeto, do toque da natureza, de tudo, da política, da sociedade, de tudo. Então, já o conceito ali no início já foi me remexendo. Ele trouxe também as questões históricas, e aí ele atualiza essa mensagem, trazendo Jesus da gente, da mangueira, do carnaval. Nossa Senhora, aquela imagem realmente mexeu muito comigo. Que aula incrível. Que tempo esse, né, que a gente está aproveitando para fazer esse aprofundamento, para fazer esse olhar, esse mergulho nessa fonte tão bacana. E esse exercício que Marcelo faz de sempre tentar trazer para os nossos dias, né, para essa linguagem, para dialogar com a gente, esse diálogo intergeracional, eu acho que é de uma generosidade, de um encanto, de uma beleza muito grande. Eu estou muito feliz com a aula de hoje. Gostei demais da aula de hoje. E você, John, o que é que tocou você aí hoje também? Me conte aí dessa aula. Eu estou muito mexido, que eu corri aqui do ladinho e peguei o trecho Samba Enredo de novo da Mangueira, que assim, que está até hoje ruminando em mim. E ele saiu agora nesse livro, até que o Sebi fez, Caindo no Samba com Jesus da Gente. Depois a gente pode até deixar aqui também o endereço para a gente poder ver esse texto. Mas olha que lindo. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Eu sou da primeira estação de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pilintra do buraco quente. Meu nome é Jesus da Gente. Isso aqui está assim, pulando aqui dentro do coração
E quanta coisa assim que dessa aula a gente pode marcar, que eu acho que ajuda a gente a construir um caminho. Eu vou resumir em duas diferenças que o Marcelo trouxe para a gente. O Teologias da Libertação e o Teologias sobre a Libertação. Eu acho que isso faz muito sentido, porque quantas vezes a gente fala assim, olha, o povo não faz teologia, as pessoas não estão fazendo teologia. Tem muita teologia acontecendo e pulsando no chão da vida, e é isso que a gente precisa ali mergulhar. E eu também, Marcelo, eu fico muito encantado e me alimento muito com essa teologia que é feita ali da libertação. Eu lembro de um dos cursos que você estava dando, foi lá na Diocese de Teófilo Otoni, se eu não me engano, um senhor da roça que falou assim, olha, nossa, lá na minha comunidade, o pessoal tinha chegado, acho que um irmão, que não tinham deixado ele interpretar a Bíblia. E ele ficou muito magoado com aquilo, porque ele tinha feito a leitura da Bíblia. Aquilo me emocionou tanto, que você pegou e falou com ele assim, olha, nunca ninguém vai poder falar com você que você não faz uma leitura da libertação, não faz uma leitura do chão da vida. Você tem a sabedoria da terra, você tem a sabedoria do sol, da água, e é da vida. Então, isso é lindo, isso ajuda a gente, ajuda a, de fato, recuperar a teologia que é da gente, do Jesus da gente. E no final dessa aula, eu convido todas e todas, assim, para a gente rezar, para a gente orar juntos. O Marcelo falou aqui do Rubem Alves, né, fazendo conexão com todos os nossos irmãos ecumênicos, esse diálogo que é tão importante, que a gente pudesse rezar junto os Salmos. Os Salmos, o Marcelo tem uma organização muito linda que chama Diálogos com Amor, que foi publicado também pela editora Censo. E no Salmo a gente pode rezar assim, ó, juntos. O amor divino fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Para sempre mantém seu amor fiel, sua aliança nunca vai falhar. Faz justiça aos oprimidos e liberta quem é cativo. Dá pão a quem tem fome e levanta o desvalido. Dá visão a quem é cego, endireita quem está curvado, sustenta o órfão e a viúva, transforma o plano do malvado. Deus, amor, reconduz os migrantes à sua terra e as pessoas honradas orienta sempre. O seu projeto vigora permanentemente. Amor de nossa salvação, hoje e eternamente. Este salmo está transcrito no livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias, na página 115. E é com esse espírito de muito amor, de muito afeto, de muita luz. A primeira aula, ao inaugural, ficou mexendo comigo no meu corpo e eu tenho certeza que essa primeira aula ordinária vai mexer com muita gente, com todos vocês, os 530 inscritos, as 530 pessoas inscritas e as mais que virão juntar nessa roda. Que a gente não está sozinho não, João. A gente não está sozinho não, Marcelo, Jana. A gente não está só não. Tem mais gente somando com a gente nessa ciranda de falar de Deus, a partir de Deus, de maneira simples, aos mais pobres. E ouvir também Deus, que fala deles, e neles, e nelas. Com muita alegria, com muito amor, muita luz, um coração aquecido, a gente vai encerrando essa aula de hoje. E acredite, minha gente, muitos aí dizem que esse Deus está acima da gente, mas esse Deus, ele caminha do nosso lado, está lado a lado, dialoga com a gente dia a dia. É desse Deus e desse Jesus que a gente está falando. Fica aí o nosso abraço, se inscreva aqui no canal Paz e Bem. Aqui na descrição nós temos o link para você poder se inscrever. Nós temos também o link da edição. Venha fazer parte e dialogar com a gente essa grande ciranda da vida, essa ciranda da libertação. E olha, nós vamos também ter rodas de conversa, Teologias da Libertação hoje.
Depois de amanhã, sexta-feira, através do canal do YouTube de Marcela, a gente vai estar conversando mais, fazendo roda de conversa, partilhando, trazendo essas coisas que estão mexendo, que estão reverberando no nosso corpo, tá bom? Então a gente se encontra já já. Beijo no coração de vocês. Beijo.